Andreas Pereira hoje está mais perto de virar reforço do Palmeiras ou do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Falo ainda sobre as quartas de final da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita informação de mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Jacuelar, volante do Grêmio, revelou chateação com o fato de não ter recebido a medalha de ouro de campeão da Libertadores de 2019. O atleta lembra que participou de 10 dos 14 jogos do Flamengo, mas não recebeu a medalha por causa de Marcos Braz, o então vice-presidente de futebol que havia ficado com birra do jogador. Hora de falar sobre as quartas de final da Libertadores da América. Pela primeira vez na história, os 8 times que seguem vivos, todos já foram campeões. Registrar também que teremos menos brasileiros do que argentinos. São 4 clubes hermanos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. Desde 2018 que a Argentina não chegava com mais representantes do que o Brasil nessa fase de quartas de final. O São Paulo enfrenta a LDU, o tricolor decide a classificação dentro de casa, ao contrário do que foi no confronto entre LDU e Botafogo. O Palmeiras recebe o River Plate como mandante na partida de volta, jogo de ida no Monumental de Nunes, jogo da volta marcado para casa palmeirense. River Plate que só passou pelo Libertad nos pênaltis, empate em 0-0 no Paraguai, empate em 1-1 dentro de casa e nos pênaltis o Armani garantiu a classificação do time argentino. Por falar em time argentino, Vélez e Racing fazem um duelo de times argentinos nas quartas de final. Tem ainda Estudiantes e Flamengo, com Estudiantes decidindo em casa. Importante registrar que o Flamengo está no lado direito da tabela apenas com argentinos. Se ele passar pelo Estudiantes, vai ter pela frente o vencedor de Vélez e Racing. Podemos assistir a uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que seria um baita jogo. Só para completar, contar também que na Sul-Americana, os 2 brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. O Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. Hora de falar agora sobre Andreas Pereira. O meio-campista de 29 anos de idade vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Flamengo ou vai continuar na Europa? Quero te explicar por que o nome do Andreas Pereira voltou à pauta por aqui. Recentemente o Palmeiras sondou a situação de Andreas Pereira, o mesmo jogador que quase se mudou para o Verdão em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Na última hora não houve acordo com o Fulham. O Palmeiras foi avisado de que nesse momento o clube inglês topa negociá-lo por cifras inferiores, e há um motivo óbvio para isso. O Andreas tem contrato com o Fulham somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham vai correr enorme risco de ver o Andreas assinar um pré-contrato em janeiro para sair de graça na metade de 2026. Nesse momento, o Fulham topa negociar o Andreas Pereira por algo na casa dos 14 milhões de euros, que equivalem a 89 milhões de reais. O Palmeiras precisa de um volante e enxerga esse negócio como interessante, apesar da idade do atleta, a necessidade de uma reposição para o Richard Rios. O grande ponto é, o Andreas Pereira prefere continuar na Europa. Ele quer sair do Fulham, mas se mudar para um clube que briga por títulos. Se a ideia for voltar ao Brasil diante da falta de propostas na Europa, a prioridade vai ser pelo retorno ao Flamengo. O Andreas tem consigo de que a passagem dele pelo Flamengo não terminou da forma como ele queria. Você vai lembrar de um erro de passe que resultou no gol do Palmeiras no título de Libertadores da América. Até por isso, se dependesse do Andreas Pereira, o retorno ao Brasil seria para o clube onde ele esteve e não conseguiu performar como se imaginava. O ponto é, será que o Flamengo tem a intenção de contratá-lo? Existiu uma conversa bem preliminar que não avançou. Então a impressão que se tem é de que nesse momento o Flamengo não vai fazer tanta força para contratá-lo, especialmente porque já trouxe vários jogadores para esse setor. Carrascal, Saul e Jorginho foram adquiridos nos últimos dias. Só para completar, enquanto vestiu a camisa do Flamengo, Andreas Pereira somou 53 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele esteve no Fla entre 2021 e 2022. Se eu tivesse que palpitar, imagino que ele vai continuar na Europa. Mas, se o Flamengo não acelerar o processo, também não dá para descartar a ideia de ver Andreas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras. Bora falar agora sobre Andreas Pereira. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andreas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo?
Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira, conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem chances sim de contratá-lo. O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira é um atleta de 29 anos de idade que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta do Fla, dá para dizer que Andréas Pereira tem grandes chances de se tornar reforço do Palmeiras, isso especialmente se não existirem propostas da Europa. A prioridade do atleta sempre foi em continuar no velho continente. Só para arrematar em relação ao Verdão, o Palmeiras já gastou 633 milhões de reais em 10 reforços nessa temporada. Houve também a chegada do Bruno Fux, que não teve custos numa negociação com o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Flamengo. Tem alvo rubro-negro antes da Copa do Mundo que acaba de definir seu destino. Eu me refiro a Noah Okafor. Você lembra dele? Atacante suíço que pertence ao Milan. Ele foi especulado pelo Flamengo antes da Copa, chegaram a existir contatos, a coisa não avançou. E o Okafor está de saída do Milan para jogar no Leeds da Inglaterra, operação de 19 milhões de euros ou 121 milhões de reais. É importante contar que o Flamengo já havia desistido da contratação desse atleta, então não dá para dizer que o Leeds venceu a disputa com o Fla. Nesse momento, as buscas se concentram por um centroavante com características diferentes das do Pedro, por um zagueiro, de preferência canhoto, até porque o Flamengo conta nesse momento com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, todos os outros jogadores muito jovens, e com mais um goleiro que possa chegar para rivalizar com o Rossi. Houve uma sondagem ao goleiro Neto, que preferiu jogar no Botafogo, até porque tinha perspectiva de ser titular por lá. Ele não contava que o negócio de John com o futebol inglês não fosse avançar. O Flamengo tem até 2 de setembro para avançar nessas contratações, mas de qualquer forma, ainda que não chegue mais ninguém, já dá para dizer que o elenco atual do rubro-negro é o mais forte da América do Sul. Ou você pensa o contrário, já usa o espaço para comentário para dizer quem tem hoje mais elenco do que o Fla, beleza? Com informação importante do Flamengo, a mesma fonte que me cravou alguns dias atrás que Gabriel Brazão era o primeiro alvo do Fla, me contou que Dybala, atacante argentino de 31 anos de idade, que vive o último ano do seu contrato com a Roma, é o grande sonho da diretoria rubro-negra. Vale a lembrança de que nas últimas horas surgiu a notícia de que a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, está disposta a ajudar com o pagamento de uma contratação internacional. E o Flamengo vai tentar fazer com que esse acordo gire no nome do Dybala. Centroavante não, atacante de lado de campo, pode jogar pelo lado direito, mais centralizado, e eventualmente como um camisa 9, ele se adequa a várias funções dentro do time do Felipe Luiz. O treinador do Flamengo já deu o aval para a negociação. Resta saber se o Flamengo consegue tirar o Dybala antes do fim do contrato. A tendência é que não. Dybala já foi procurado por outros clubes, teve oferta espetacular da Arábia Saudita. Imagino que o Flamengo vai precisar esperar até 1º de janeiro para assinar um pré-contrato com Dybala para contratá-lo na metade do ano que vem. Queria registrar também que há 2 grandes defensores do Dybala no elenco do Flamengo e que podem ajudar bastante no processo de convencimento. Danilo e Alexandro, que foram parceiros do atacante argentino lá na Juventus da Itália. O Alexandro, inclusive, é padrinho de casamento do Dybala. A relação dele, das esposas, das famílias é excelente. E já dá para dizer também que o Alexandro está trabalhando nos bastidores para convencer o Dybala a trocar Roma pelo Flamengo num futuro não tão distante. Só para completar sobre o Fla, além da possibilidade de ter um ótimo jogador no futuro
breve, é preciso falar também que o Flamengo deitou e rolou contra o Internacional. Vitória por 2-0 na noite dessa quarta-feira no Beira-Rio. O Flamengo não deu chances ao adversário. O Arrascaeta abriu o placar, o Pedro fez o gol do 2-0. Placar agregado dos dois jogos de 3-0. Se a gente colocar também o jogo do Brasileiro que ocorreu entre essas duas partidas, 6-1 para o Flamengo, 3 vitórias consecutivas contra o Colorado. Se o Flamengo não conseguiu jogar bem durante toda a fase de grupos da Libertadores, dá para dizer que o rubro-negro enfim estreou. E o adversário das quartas de final já está definido, o Estudiantes, um dos clubes que mais investiram em reforços para a temporada de 2025, mas que ainda não consegue jogar em alto nível. Você, torcedor do Flamengo, pensa o que sobre Dybala e também sobre esse duelo contra o Estudiantes? É um time que mete medo? Usa o espaço para comentário. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes, atualizada do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente dele. O maior clube de quem? Quem? A gente fala do Mengão, o Flamengo do Poderoso. Então é isso, rapaziada. Se você ficou no vídeo até agora, jamais, em hipótese alguma, esqueça de deixar aquele like maroto. E se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Mengão, clube poderoso, o maior clube do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.